Então, uma das coisas que tem acontecido mais recentemente é que agora, você sabe, muitas dessas primárias já terminaram e esses candidatos do DSA ou esses candidatos comunistas realmente venceram suas disputas. Muitos deles, e você sabe, democratas como AOC, Bernie Sanders e outros estão voltando atrás em muitas de suas posições. Porque eles percebem que, para vencer uma eleição geral, eles não podem dizer muitas das coisas que estavam dizendo. Ou eles têm que fingir que não. Você sabe, apoiam coisas como cortar o financiamento da polícia e todas essas outras ideias malucas. E por isso você está vendo muitos deles voltarem atrás em várias coisas, que foi exatamente o que AOC fez recentemente. E nós vamos direto ao assunto, não vou enrolar aqui. Vamos direto para a AOC na ABC voltando atrás feito louca. É hilário. Não esqueçam de deixar o like, se inscrevam se forem novos por aqui e vamos nessa! Agora temos Wisconsin vindo aí, Francesca Hong, que é a candidata à governadora apoiada pelos socialistas democráticos da América. Você ainda não a apoiou oficialmente. Vai apoiar? Não, eu não apoiei essa candidatura. Meu foco tem sido reconquistar o Congresso, recuperar a Câmara e nos posicionar para termos a melhor chance possível de vencer no Senado. Então, eu tenho me concentrado nessas disputas legislativas. O que você acha dessas declarações polêmicas? Tenho certeza de que você viu. Digo, ela, você sabe, aquela polêmica do Dia de Ação de Graças. Ela diz que não acredita mais naquilo, mas você sabe. Eu adoro quando os democratas estão, você sabe, colocados na parede. Como quando Graham Platner, certo, estava passando por todas aquelas besteiras dele. Quando você perguntava para alguns desses democratas, eles diziam: "Ah, estou focado em blá blá blá", como se eles não pudessem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Sabe? Como se eles estivessem fingindo estar tão focados em, sabe, nessa disputa ou naquela outra disputa, que eles não sabem o que está acontecendo com Graham Platner. Ou ela não sabe o que está acontecendo com Francesca Hong. Sim, você sabe exatamente o que está acontecendo. Pare com essa besteira. Ah, estou focado em blá blá blá. Você pode andar e mascar chiclete ao mesmo tempo. Nós não somos idiotas, tá? Tudo bem, e se você não consegue, então talvez você não devesse estar em DC se não consegue focar em várias coisas ao mesmo tempo. Então, afinal, em que ficamos? Certo? Precisa haver um pouco mais de resistência contra esses democratas usando isso como desculpa para não responder algumas dessas perguntas, mas pode continuar. Você sabe, abolir prisões, abolir a polícia, que também são posições adotadas por muitos dos candidatos progressistas que venceram. Como você contorna isso? Quero dizer, essas não são posições que são apoiadas por grande parte dos americanos. Muitas dessas disputas, até mesmo agora, elas tendem a ser nacionalizadas. Mas essas disputas, no fim das contas, são locais, e toda política é local. Pelo que entendi, a Francesca Hong deixou claras suas posições atuais para seu eleitorado. Sim, ela se afastou bastante disso. Ela se afastou disso. E eu tenho um vereador local que tem um ditado: o primeiro acordado era louco. Esse foi, isso é interessante. E eu acho que o importante é que precisamos avaliar o que um candidato está dizendo longe demais agora. Com algumas dessas posições, digo, você chegou a apoiar brevemente a ideia de retirar fundos da polícia. Bem, sabe, eu acho que durante esse período, especialmente durante a Covid, houve uma grande abertura da janela de Overton. Ficamos fechados. Houve algumas das maiores taxas de desemprego que já vimos por causa desses fechamentos. E eu acho que as portas realmente estavam abertas para considerar qualquer política que pudesse nos levar a um lugar melhor. E eu realmente acho que as discussões que aconteceram naquela época foram bastante produtivas. Eu acho que quando falamos sobre crime hoje, é fundamentalmente diferente da forma como falávamos sobre crime ao tentar reduzir o crime, certo? E eu acho que todos nós compartilhamos o objetivo de ter a menor taxa de criminalidade possível. Eu acho que... Inferno. Não, você sabe, durante o lockdown. Não, nós não compartilhamos esse objetivo. Não compartilhamos. E a prova está nos resultados. Você olha para esses lugares governados pelos democratas em comparação com os liderados pelos republicanos, é completamente diferente. Completamente diferente. Você olha para as políticas, completamente diferente. Os democratas acreditam em abolir a polícia. Os democratas acreditam em acabar com as prisões. Os democratas acreditam em dar inúmeras chances sem restrições.
Essa não é a posição dos republicanos. As políticas dos democratas levam a mais criminalidade. As políticas dos republicanos não levam a mais criminalidade. São fatos. Isso é fato. Então não tente fazer parecer que somos iguais. Não estamos no mesmo barco, de jeito nenhum. Quer dizer, claro, estamos no barco americano, mas fora isso, não, mano. Não, senhor. Não vou tentar isso aqui. Tá vendo como ela tá voltando atrás agora? É loucura. E claro, a retórica daquela época não é a retórica que usaríamos hoje. E sou grata por esses candidatos terem a oportunidade de apresentar quem são ao seu eleitorado e o que estão defendendo nesta campanha. Porque você sabe, e obviamente os socialistas democráticos da América estão vivendo um grande momento. Mas você sabe como os republicanos estão respondendo. Deixe-me só te dar uma breve amostra. Claro. Vamos chamar as coisas pelo nome. Isso é comunismo. A bancada comunista está chegando ao Congresso. O comunismo estará nas urnas em novembro. Nós não vamos transformar este país em um experimento comunista. Bem, dá para perceber qual é o tema. E, obviamente, o Presidente disse a mesma coisa. Mas só para esclarecer rapidamente, na sua opinião, qual é a diferença entre socialismo e comunismo? Eu acho que, para mim, as diferenças fundamentais, quer dizer, existem várias. Uma das principais é a democracia. E eu acredito que os socialistas democráticos são fundamentalmente a favor da democracia. E nós acreditamos nas urnas, nós acreditamos em garantir que essas ideias. Disse a mesma coisa. Mas, a propósito, só uma questão de definição rápida. Na sua opinião, qual é a diferença entre socialismo e comunismo? Acho que, para mim, as diferenças fundamentais, quer dizer, existem várias. Uma das principais é a democracia. E eu acredito que os socialistas democráticos são fundamentalmente a favor da democracia. E nós acreditamos nas urnas. Acreditamos em respeitar os resultados das eleições e governar de forma democrática, garantindo que as ideias e políticas implementadas sejam conquistadas por meio do voto popular e da opinião pública. E é por isso que acho que grande parte do nosso foco também está em garantir que estamos atendendo a maioria dos americanos, garantindo assistência médica, aumentando salários, fortalecendo o direito de se sindicalizar. E eu acho que, no fundo, é disso que se trata o nosso trabalho. Você ainda é membro dos Socialistas Democráticos da América? Do capítulo da cidade de Nova York. O capítulo da cidade de Nova York, não o nacional. E qual é a diferença? Então, todo o capítulo do DSA é formado localmente, sim. E o capítulo do DSA da cidade de Nova York, essas são as pessoas que você conhece. É o meu. É como se fosse a seção local do seu sindicato. Sim, isso mesmo. Então, porque Blá, blá, blá. Sim, eu só sou inscrito no capítulo local. Que porra isso significa? Bem, você sabe, é só o grupo local, só as pessoas daqui, sabe? Bem, Dan, você ainda adota as mesmas políticas. Essas pessoas, bem, e nós acreditamos na democracia. Não, vocês não acreditam. Não, vocês não acreditam. Quero dizer, se você simplesmente olhar para o Partido Democrata, veja o que eles fizeram com Kamala Harris. Alguém votou para ter Kamala Harris como candidata na última vez? Não. De jeito nenhum. A liderança disse: "Ei, vocês vão ficar com a Kamala." E foi isso que eles tiveram. E perderam miseravelmente por causa disso. Bem, um dos motivos, eu não deveria dizer que foi só por causa disso. Eles perderam por uma série de motivos. Mas sim, você é filiado ao DSA? Sim, só no capítulo local. O que isso significa? Absolutamente nada. Absolutamente nada, porque as políticas são exatamente as mesmas. Você vê isso com muitas dessas pessoas quando se trata dessa questão da DSA, certo? Eles vão dizer, sim, só o capítulo local, só local, como se isso fosse melhor.
Essa gente não engana ninguém, cara. Nem um pouco. Nada espertas. E, sabe, eu fico feliz que até alguém como Chris Christie esteja criticando essas pessoas por voltarem atrás. Eles voltam atrás mais rápido do que, sei lá, qual é o nome de um cornerback de elite da NFL? Eles voltam atrás mais rápido do que Deion Sanders no auge. Eles estão correndo para trás, sabe, fugindo desse rótulo de DSA mais rápido do que Deion Sanders no auge. Prime time. Sim, olha, eu ouvi com muita atenção o que a deputada Ocasio-Cortez disse esta manhã. Sabe, toda a posição que Scott acabou de expor, quando você apresentou para ela falou sobre recuar, mudar de opinião, evoluir nas opiniões. A questão do woke algo foi que uma nunca loucura. tínhamos ouvido ela dizer antes. Olha, eu acho que o deputado colocou corretamente que há duas partes nisso. Primeiro, do que você está falando e nós confiamos no que você está dizendo. Dizendo, e depois de ouvir a deputada, por que alguém deveria confiar nela? As coisas que ela disse anteriormente, agora, quando ela percebe que não sabia do que estava falando e estava desconectada do povo americano e agora quer avançar na carreira, de repente ela está dizendo coisas diferentes. E eu tenho que dizer, quando você exibiu o trecho da Francesca Hong, eu posso dizer o seguinte. A Associação dos Governadores Republicanos está animada com o que vai acontecer na terça-feira, porque nós vamos cobrar pessoas como ela e a deputada pelo que disseram ao longo de suas carreiras. Não pelo que elas estão tentando convenientemente se transformar agora. Sim, eu concordo com isso. E eu nem sou muito fã do Chris Christie. Na verdade, não sou fã do Chris Christie, pra ser completamente honesto, mas ele está certo. E é exatamente isso que devemos fazer. Cobrá-los pelo que vem dizendo, e não pelo que querem dizer agora só porque é época de eleição. Não, 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 não. Vocês não vão enganar a gente dessa vez. De jeito nenhum. Não, isso não vai acontecer. Vocês ficaram falando desse monte de besteira sobre tirar a verba da polícia, acabar com o Senado, aumentar o número de ministros da Suprema Corte, presidentes serem escolhidos pelo Congresso. Sabe, todas essas bobagens, essas besteiras, cortar a verba das Forças Armadas, basicamente. Tipo, o quê? Tipo, quem é você, cara? A China e a Rússia estão tipo, é isso aí. Por favor, tirem verba das suas próprias Forças Armadas. Por favor. Assim, quando a gente quiser invadir, não vai ter muita coisa que vocês vão poder fazer a respeito. Tipo, você não vai simplesmente recuar de tudo isso agora só porque quer tentar ganhar uma eleição. Não, 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 não. Já fomos enganados uma vez com Abigail Spanberger na Virgínia. Beleza, ela se candidatou como moderada e assim que assumiu o cargo, foi para a extrema esquerda. Quero dizer, ela foi direto para a esquerda, sabe? Foi direto para a esquerda. Ela correu mais rápido que o Usain Bolt no auge em direção à esquerda. Mais rápido que o Usain Bolt. E esse cara é rápido, viu? Beleza. Mas ela correu mais rápido que o Usain Bolt, ainda mais para a esquerda. Assim que ela foi eleita, mas ela concorreu como moderada. Certo? Então não, isso não vai acontecer de novo. E eu espero que Chris Christie e os outros, sabe, realmente façam isso. Cobrem isso deles. 100%. Eu vou fazer isso, com certeza. Mas espero que, sabe, na grande mídia, quando pessoas como Chris Christie aparecem lá, porque você sabe, claro, eles vão deixar Chris Christie aparecer, com certeza. Espero que ele responsabilize essas pessoas, como acabou de fazer agora. Mas, como sempre, deixe seu comentário. Me diga o que você pensa e sua opinião. Obrigado por todo o carinho e apoio contínuos. Eu agradeço. Paz e amor. Tô indo nessa.